Agora, antes de continuar, você provavelmente vai olhar o celular. Não porque alguém te chamou, não porque algo importante aconteceu. Simplesmente porque a mão se move sozinha, quase como um reflexo, e o polegar já sabe o caminho até a tela antes que você decida conscientemente fazer isso. Você vai checar, perceber que não tinha nada de novo, e ainda assim vai sentir um alívio estranho por ter checado. E aqui está o que ninguém te disse. Isso não tem nada a ver com fraqueza, com falta de disciplina ou com você ser fraco demais para resistir. O que está acontecendo dentro do seu crânio agora é um mecanismo de quase 2 milhões de anos, e ele nunca foi desenhado para o mundo em que você vive. Para entender isso, precisamos voltar, não décadas, mas eras, até um período em que o cérebro humano ainda estava sendo moldado pela vida selvagem. Nessa época, sobreviver não significava abrir um aplicativo. Significava encontrar comida em um ambiente onde a comida não aparecia em horários previsíveis. Um arbusto podia estar carregado de frutas hoje e vazio amanhã. Uma toca podia ter ovos ou não. E foi exatamente essa incerteza, essa imprevisibilidade brutal sobre onde e quando a recompensa apareceria, que esculpiu, neurônio por neurônio, o sistema de dopamina que você ainda carrega dentro do seu cérebro hoje. O neurocientista Wolfram Schultz, em pesquisas conduzidas na Universidade de Cambridge, descobriu algo que mudaria para sempre a forma como entendemos o desejo humano. A dopamina não é liberada principalmente quando recebemos uma recompensa. Ela é liberada em maior intensidade no momento da expectativa incerta sobre se a recompensa vai vir. Em outras palavras, seu cérebro não foi feito para amar o presente. Ele foi feito para amar a busca pelo possível. Os cientistas chamam isso de sistema de forrageamento ancestral. E ele explica por que, há 100 mil anos, um ser humano conseguia caminhar horas sob o sol, apenas com a possibilidade, não a garantia, de encontrar comida no fim do caminho. A incerteza não era um obstáculo à motivação, era o próprio combustível dela. Há uma segunda camada nessa história, e ela é ainda mais perturbadora. Décadas antes da neurociência moderna confirmar esse mecanismo, o psicólogo B. F. Skinner já tinha visto algo parecido, só que em pombos. Em seus experimentos clássicos de condicionamento, Skinner descobriu que, quando uma recompensa era entregue de forma previsível, os animais perdiam o interesse rapidamente. Mas quando a recompensa vinha em intervalos aleatórios e imprevisíveis, às vezes depois de uma resposta, às vezes depois de 50, os pombos bicavam a alavanca de forma compulsiva, quase frenética, muito mais do que em qualquer outro padrão de reforço. Os cientistas chamam isso de reforço de razão variável, e é, até hoje, o padrão mais poderoso de motivação comportamental já documentado. Existe ainda uma terceira camada nessa arquitetura ancestral, e essa é talvez a mais íntima de todas. Por centenas de milhares de anos, prestar atenção a sinais sociais não era um luxo. Era uma questão de sobrevivência. Saber quem estava falando de você, quem estava chegando, quem estava se afastando do grupo, podia significar a diferença entre proteção e exclusão, entre vida e morte. O cérebro humano desenvolveu um radar hipersensível para qualquer sinal de atenção social. Um olhar, um sussurro, um gesto. Os pesquisadores chamam essa estrutura de vigilância social ancestral. E é aqui que a história deixa de ser sobre tecnologia e passa a ser sobre você. Se você já se sentiu envergonhado por checar o celular pela 20ª vez em uma hora, talvez a verdade seja mais interessante e muito menos cruel do que parece. Você não está fraco. Você não tem falta de disciplina. Seu cérebro está fazendo, com precisão impecável, exatamente aquilo para o qual foi desenhado. Buscar recompensa incerta em um ambiente social ambíguo. O problema nunca foi sua força de vontade. O problema é que você está usando um cérebro de caçador-coletor
para navegar um ambiente que nenhum caçador-coletor jamais poderia ter imaginado. Há algo quase poético nisso. O mesmo mecanismo que fez seus ancestrais sobreviverem a secas, que os fez caminhar até encontrar água, que os manteve socialmente conectados o suficiente para não serem deixados para trás pela tribo. Esse mesmo mecanismo, hoje, é capturado por uma tela retangular de vidro que cabe na palma da sua mão. E talvez essa seja a pergunta que realmente importa no fim das contas. Não como parar de olhar o celular, porque essa nunca foi a pergunta certa. A pergunta é: o que mais, dentro de você, ainda está rodando silenciosamente em código escrito há 100 mil anos, esperando por um mundo que já não existe mais? Quantos dos seus impulsos diários, os que você julga, os que te envergonham, os que você tenta calar, são, na verdade, ecos de um cérebro que só está fazendo o que sempre fez, procurando no escuro